Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao mini curso de pré-física. Este ano estamos oferecendo um mini curso de pré-cálculo e pré-física em conjunto com o PET Matemática. E o mini curso de pré-física ele se dá como um prosseguimento do mini curso de pré-cálculo. Então todas as aulas que serão ministradas aqui têm embasadas que vocês já acompanharam o mini curso de pré-cálculo. Então, caso você que está assistindo a isso não tenha visto ainda o minicurso de pré-cálculo, recomendamos fortemente que você assista ao minicurso de pré-cálculo do PET Matemática antes de assistir o nosso minicurso. Eu sou o Patrick, integrante do PET Física, estudante do 6º semestre de Física Bacharelado, e a aula de hoje começa com notação científica. Bom, o porquê de a gente aprender a notação científica? Acontece que muitas vezes, né, não só na cadeira no curso de física, como em vários outros cursos de exata, a gente acaba lidando com números muito extensos. E isso acaba, se a gente for escrever toda vez tantos números extensos, acaba que a gente vai demandar muito tempo da gente e vai acabar complicando, às vezes, os cálculos que a gente tem que fazer. Um exemplo de um número grande e extenso é a velocidade da luz no vácuo, que é o que está na tela. Outro exemplo, agora de um número muito pequeno, mas também igualmente extenso, é o tempo de vida de um positrônio, que é um sistema composto por um elétron e um antielétron, né? Então, como eu posso usar a notação científica? A gente usa de forma a multiplicar um número com uma potência de 10. Né? Então a gente vai usar potências de 10 e sejam elas as mais diversas possíveis. Né? Aí eu tenho exemplos 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, até 10 na n. Mas pode ser qualquer número, não tem que ser necessariamente um número natural ou um número positivo, certo? Os múltiplos devem ser maior que 1 e menor que 10. Ou seja, a gente faz com que, de forma que o número que esteja multiplicando a potência de 10 seja maior que o número 1 e seja menor que o número 10, ou seja, ele vai chegar ali no máximo até o 9, alguma coisa. É conveniente para nós que façamos isso e vocês vão ver conforme forem usando. Então, ou seja, para números muito grandes, como por exemplo aquele da velocidade da luz que vocês viram anteriormente, a gente usa potências positivas de 10, né? Os expoentes devem ser positivos, os expoentes do 10 devem ser positivos. Para números pequenos, com módulo menor do que 1, usamos potências de 10 negativas, ou seja, o que eu quero dizer é que o expoente do 10 é negativo. Então, para um número pequeno, como aquele do tempo de vida do positrônio que vocês viram, vai ser 10 elevado na menos alguma coisa. E obviamente, se a gente quiser representar, no caso, um número negativo, basta que a gente coloque um sinal negativo na frente de tudo isso, certo? Aí a gente tem agora nessa tela alguns exemplos de notação científica. 3 vezes 10 na 2 é uma forma de eu escrever o número 300 em notação científica, certo? Ou seja, eu estou multiplicando 3 por 10 ao quadrado, que é 100. E ali eu estou, no exemplo de baixo, eu tenho 4 vezes 10 na menos 7, ou seja, eu estou representando um número muito pequeno, que é 4 dividido por 10 7 vezes, ou ainda multiplicado por 1 sobre 10 7 vezes, né? Por isso o expoente negativo. Então, falando um pouco sobre esse conceito de ordem de grandeza, um número que geralmente é um conceito que a gente vê falar bastante na física,
Então, a ordem de grandeza, de certa forma, é o 10 com o expoente deles. Então, 300, né, ou 3 vezes 10 na 2, tem ordem de grandeza 10 na 2. Ou então, 4 vezes 10 na menos 7 tem ordem de grandeza 10 na menos 7, certo? Só para vocês saberem do que se trata, caso vocês vejam em algum lugar. Agora vamos falar um pouco sobre como somar e subtrair os números em notação científica. Aí eu tenho um exemplo que eu estou somando o número A qualquer vezes 10 numa potência C, mais um número B qualquer vezes 10 na mesma potência C. Então, basta com que eu some A mais B e o resultado dessa soma eu multiplico por 10 na C. Ou seja, eu posso representar uma soma em notação científica dessa forma. Para subtração é semelhante. Eu tenho um número qualquer D vezes 10 na C, menos um número E vezes 10 na C, e o resultado disso vai ser D menos E vezes 10 na C. Aí é interessante vocês notarem que o expoente do 10 deve ser sempre o mesmo. Caso contrário, eu não posso fazer a soma e a subtração dessa forma que eu fiz. Caso os dois números que eu queira somar ou subtrair tenham o 10 com potências diferentes, aí o primeiro passo a se tomar é escrever o número de forma que a potência de 10 fique igual. Agora falando um pouco sobre a multiplicação, né? Eu tenho dois números em notação científica sendo multiplicados, certo? Então eu tenho A vezes 10 na B, mais C vezes, vezes C vezes 10 na D, e vamos ver um pouco como é que eu posso resolver essa operação, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar a comutação, já que, como diz aquela famosa frase, que muitos até usam às vezes como um ditado popular, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que eu fiz aqui foi passar o C para frente, então agora eu tenho A vezes C, vezes 10 na B, vezes 10 na D, certo? E no próximo passo, eu só evidenciei aqui, aliás, coloquei entre parênteses para ficar mais claro isso aqui, e eu usei uma propriedade de potências, certo? Que quando eu tenho dois expoentes diferentes, mas a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, certo? É o que vocês estão vendo aqui. Então, um número, né, uma multiplicação de A vezes 10 na B mais C vezes 10 na B, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar A por C e o resultado disso vai ser vezes 10 elevado à soma dos expoentes que eu tinha antes. Então, é 10 elevado na B mais D, certo? Agora a divisão. A divisão vai ocorrer um pouco diferente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar reescrever essa divisão desses dois números de outra forma, certo? Então, o que eu fiz aqui foi tirar esse 10 na D que estava aqui embaixo, ou seja, dividir uma coisa por 10 na D é a mesma coisa que multiplicar por 1 vezes 10 na D, certo? Então, eu deixei o C sozinho aqui embaixo. E agora eu reescrevi esse 1 sobre 10 na D como 10 na menos D, que é uma propriedade que eu espero que vocês tenham visto já no mini curso de pré-cálculo, certo? Então, agora eu vou separar esse 10 na B para ficar mais claro aqui para vocês onde é que eu quero chegar. Ou seja, eu tenho a divisão dos dois números que estavam multiplicando, né? A dividido por C, e aqui eu tenho multiplicando 10 na B vezes 10 na menos D. E, novamente, eu vou usar aquela mesma propriedade que eu usei antes para multiplicação, certo? Então, eu posso escrever A vezes 10 na B dividido por C vezes 10 na D como A dividido por C vezes 10 na B menos D, certo? Então, pessoal, eu preparei aqui alguns simples exemplos para resolver com vocês e vocês entenderem melhor o que eu estava falando. Então,
O primeiro exercício que eu tenho aqui é para reescrever estes números usando notação científica, certo? Então vamos começar com esse 7.400. Como eu vou multiplicar por 10 e a gente viu que o número na frente da notação deve ficar entre o 1 e o 10, então eu vou começar representando com o 7,4, certo? Mas pelo que eu vou multiplicar isso? Tem um truque muito simples, que é se eu coloquei a vírgula aqui, eu contar quantos números tem depois, certo? Então, se é 7,4, a vírgula está aqui, tem 1, 2, 3 números depois. Então, é 7,4 vezes 10 na 3, certo? Semelhantemente, neste caso aqui, que eu tenho o 0,1, então eu preciso de um número pelo menos igual ou maior a 1, então vai ser 1 vezes 10 na quanto? Bom, dessa vez eu já tenho uma vírgula e eu estou sumindo com ela. Mas quanto tem antes dessa vez do número que eu quero? O número que eu quero deixar é o 1. Eu tenho um número na frente que é o 0. Então é 10 na menos 1, certo? Para o outro lado é menos 1. Aqui a gente tem um outro exemplo que conseguimos ver melhor isso. Eu tenho 0,003, ou seja, eu quero mudar isso para cá, certo? Eu quero o 3 na frente, vezes 10 na quanto? Bom, quantos números tem antes do 3, né? Quantos zeros tem antes do 3? 1, 2, 3 zeros. Então vai ser 10 na menos 3, certo? O segundo exercício é para efetuar a soma, certo? Então, a primeira é uma soma de certa forma simples aqui. A gente vai utilizar aquele mesmo método que eu ensinei, né? A gente vai somar os números da frente, 4 mais 3, vezes 10 na menos 2, porque o 10 está na mesma potência, né? Em ambos dá menos 2. 4 mais 3 dá 7, então o resultado que eu vou ter aqui é 7 vezes 10 na menos 2. Nessa aqui, eu tenho 8 vezes 10 na 14 mais 8 vezes 10 na 14. Vamos fazer do mesmo jeito, então. Eu vou botar aqui em evidência o 10 na 14 e vou somar 8 mais 8. 8 mais 8 dá 16. Eu tenho 16 vezes 10 na 14. A diferença é que agora eu tenho um número maior que 10, que não é bem o que a gente queria, certo? Então, eu ainda tenho que transformar isso aqui para uma maneira mais adequada, digamos assim, da notação científica. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar o 16 vezes 10 na 14. Bom, para 16 ficar menor que 10, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 10, ou seja, 1 sobre 10, multiplicar por 1 sobre 10. Só que eu não posso simplesmente dividir por 10 porque eu vou estar mudando o número. Então eu vou multiplicar isso aqui também por 10, certo? Porque daí eu estou multiplicando o meu número por 10 sobre 10. 10 sobre 10 é 1, então se eu multiplicar por 1, meu número não muda. A diferença é que eu vou dividir o 16 por 10 e esse 10 aqui eu vou multiplicar por 10 na 14. Se não tem nada aqui, a gente sabe que é como se o expoente fosse 1. Então eu vou ter 1,6 vezes 10 na 14 mais 1, 15, certo? Aqui a gente tem um caso diferente. A gente tem 2 vezes 10 na 6 mais 1,5 vezes 10 na 5. Agora, como vocês podem notar, a gente não tem o mesmo expoente. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que transformar um desses números
de forma que o 10 tenha o mesmo expoente e a gente possa somar eles. Eu vou pegar aqui o 1,5, acredito que vai ser mais fácil. Eu vou manter o 2 vezes 10 na 6 desse mesmo jeito. E eu preciso que apareça um 6 no lugar do 5. Bom, a gente sabe, né, que para que eu aumente isso daqui em 1, eu tenho que multiplicar por 10, dessa mesma forma que eu fiz aqui. Tinha 14, multipliquei por 10, ficou 15. Aqui tem 5, eu vou multiplicar o 1,5 vezes 10 na 5 por 10, só que, novamente, eu não posso simplesmente multiplicar. Eu tenho que dividir também por 10 para o número ficar com o mesmo valor, né? Então, aqui é como se fosse um 10 na 1. Eu vou multiplicar isto daqui e vou dividir o 1,5 por 10, certo? Então, eu vou ficar novamente com o 2 vezes 10 na 6, mais 1,5 dividido por 10, eu vou ter 0,15 vezes 10 na 5 mais 1, ou seja, 6. Agora, eu posso somar da mesma forma que eu fiz com os outros. Então, eu vou ter 2 mais 0,15 vezes 10 na 6, certo? Agora, basta eu somar isso aqui, 2 mais 0,15, o resultado, então, 2,15 vezes 10 na 6. Agora vamos para os exercícios de multiplicação. Aqui temos certa forma simples, vamos fazer da mesma forma que eu mostrei nos slides. Então eu vou passar esse 2 para frente, multiplicar com 3, 3 vezes 2, vezes o 10 na 100, vezes o 10 na 150. Isso é igual a 3 vezes 2, 6, vezes o 10 no quê? Agora a gente tem que somar os expoentes, estão lembrados? Então, vezes 10 na 100 mais 150. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui vai ser igual a 6 vezes 10 na 100 mais 150, 250. Viram? A princípio, seria talvez alguma coisa que possa espantar, né? Porque são números que seriam muito grandes, 10 na 100 ou 10 na 150, mas usando esse método de multiplicação através da notação científica, a gente consegue fazer essa multiplicação de uma maneira muito rápida. Aqui mais um exemplozinho para simplificar. Tenho 7 vezes 10 na 15, vezes 1 vezes 10 na 3, vamos fazer a mesma coisa. 7 vezes 1, né? Esses dois da frente, vezes o 10 na 15, vezes o 10 na menos 3. Novamente, eu tenho que somar. Dessa vez, eu tenho que tomar o cuidado, porque aqui eu tenho um número negativo no expoente do 10. Então, 7 vezes 1 dá 7. Vou reescrever aqui embaixo. 7 vezes 10 no expoente do primeiro, mais o expoente do segundo, mais menos 3 no caso. Mais com menos aqui, vai resultar em menos. Então, isso aqui é igual a 7 vezes 10 na 15 menos 3 é igual a 7 vezes 10. 15 menos 3, 12. E esse é o resultado. Agora, um exercício de divisão muito simples. Vamos fazer da forma que eu mostrei também nos slides. Eu vou manter essa divisão do 9 por 3. Aí eu tenho o vezes 10 na 8, que eu vou separar aqui. E vou separar também a divisão por 10 na 6. Então eu tenho 1 sobre 10 na 6. Como a gente já viu, né, esse número aqui, 1 sobre 10 na 6, eu posso escrever desta forma. Ou seja, 1 sobre 10 na 6, eu posso escrever como 10 na menos 6. E, novamente, aqui tudo que eu tenho que fazer é somar esses expoentes. Então, 9 dividido por 3 dá 3, já vou colocar aqui, vezes 10
na 8 mais agora o menos 6. Novamente temos o mesmo caso, parecido com esse aqui em cima. Então eu vou colocar 3 vezes 10 na 8, mais com menos vai dar menos. Menos 6, 8 menos 6 dá 2. Então o resultado desta conta, 3 vezes 10 na 2. E esse é o resultado da nossa divisão. Seguindo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema internacional de unidades. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque vocês vão ver futuramente com outro professor. Mas lembra quando eu falei lá da ordem de grandeza? E o que acontece aqui é que às vezes a gente usa alguns prefixos. Em vez de eu, por exemplo, escrever um número vezes 10 na 3, eu escrevo o quilo para representar o 10 na 3. Então, aqui nessa tabela vocês podem ver o fator e o nome que a gente dá. Ou seja, 10 na 12, eu dou o nome de tera e represento por T. Ou seja, quando vocês estão mexendo com alguma coisa que vocês veem, por exemplo, sei lá, alguma memória de 1 terabyte, vocês sabem que tem 1 vezes 10 na 12 bytes. É isso que significa. E é isso que significa, por exemplo, um quilograma. Um quilograma são 1 vezes 10 na 3 gramas, ou 1000 gramas, certo? O mesmo vale para potências negativas aqui, como eu disse. É daqui que surge o centímetro, por exemplo, ou o milímetro. Quando tu tá lá falando de 1 mililitro, são 10 na menos 3 litros, certo? Mas em breve vocês vão ver um pouco mais sobre o Sistema Internacional de Unidades. Com essa aula, eu espero que vocês já estejam capazes de resolver alguns desses exercícios de fixação, ou seja, para fixar tudo isso que a gente falou. Então eu gostaria, eu proponho para você que estiver assistindo, que pause o vídeo agora e tente resolver esses 6 exercícios que eu separei aí. Se você conseguir resolver todos eles, significa que você entendeu muito bem tudo que eu quis passar aqui. Caso não, eu gostaria de resolver passo um a um aqui com vocês para mostrar bem certinho como é que funciona tudo, mas aí a aula ficaria muito extensa. Então, novamente, proponho para que tentem resolver e caso não consigam resolver ou ficou alguma dúvida, algum conteúdo que não ficou bem esclarecido, sintam-se à vontade para procurar o PET Física nas redes sociais do PET e perguntar e esclarecer qualquer dúvida aí que tenha ficado. Agora, é o seguinte, eu vou mostrar o resultado, né, de todos esses aqui, somente a resposta. Então, proponho que, caso ainda não o fez, pause agora o vídeo e tente resolver. Aqui, então, alguns resultados, né, quer dizer, todos os resultados. Então, caso já tenha resolvido, então agora pode pausar o vídeo novamente e comparar com os seus resultados. Caso algum deles não bater, revise a conta ou, como eu já disse, procure o PET Física nas redes sociais. Por enquanto é isso, pessoal. Essa foi a aula de notação científica, um pouquinho curta, mas talvez simples, mas necessária. E em breve eu encontro vocês novamente.